Eu quero falar com você essa manhã sobre humildade, o caminho para a promoção. E vem de uma mensagem que eu compartilhei 10 anos atrás, metade das minhas anotações vem dessa mensagem 10 anos atrás. Eu tenho uma preocupação muito grande com a arrogância e orgulho crescendo na nossa nação, no nosso movimento, até na nossa igreja. Gostaria que nós orássemos por isso. Pai, eu oro para que abra nossos olhos e nossos ouvidos, para que a gente não seja resistente quando você nos corrija, quando você nos mover, quando você nos moldar e quando você nos revelar a nós mesmos. Que tenhamos a coragem de olhar para os nossos próprios corações e vida e fazer ajustes. Amém. Why don't you turn to Isaiah chapter 6? Vai para Isaías capítulo 6. I want to talk to you first about Eu quero falar com você sobre o encontro que Isaías teve 500 anos antes de Cristo. O verso 1 começa assim: No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono, alto e exaltado. Serafins estavam sobre eles com 6 asas, 2 cobriam seus olhos, 2 cobriam seus pés e 2 voavam. E eles falavam aos outros: Santo, 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 o Senhor dos exércitos. E as fundações do lugar tremiam com a voz deles, e o templo ficava cheio de fumaça. E eu falei: uau de mim! Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E eu vi o Senhor dos exércitos. E um serafim voou até mim com uma brasa que ele pegou do altar. E ele tocou meus lábios e disse: Isso tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi removida e os seus pecados perdoados. Então escutei a voz do Senhor dizendo: Quem eu enviarei? E quem irá por nós? E eu falei: Aqui estou eu, me envie. Eu amo essa história por várias razões. É a história de quando o rei Uzias morreu e Isaías viu o Senhor. E quando ele estava na presença do Senhor, ele começou a perceber que ele está no meio de um povo de lábios impuros. E isso afetou a sua própria fala. E percebe que a atitude deles afeta também a atitude dele, como ele fala. E ele começa a dizer: Eu sou um homem de lábios impuros, quem vai me ajudar? E o Senhor vem com essa brasa e toca nos lábios dele. Você não é mais um homem de lábios impuros. A sua iniquidade foi removida. Os seus pecados foram perdoados. E o Senhor fala: Quem eu enviarei? E ele diz: Me envie. Eu quero começar aqui e propor a você que nós vivemos no meio de gente de lábios impuros. Que nós somos inundados com pessoas que não têm a mente do reino. Nós gastamos 2 a 3 horas por dia vendo ou lendo notícias, 2, 3 horas vendo notícias e 3 minutos lendo a nossa Bíblia e achar que isso não vai afetar a nossa vida. Eu proponho que isso afeta a nossa vida. Que quando a gente sai da presença de Deus, nós crescemos coisas na nossa vida que nós nem sabemos que estamos crescendo. Até que a gente chega na presença de Deus e vê que os nossos lábios não são diferentes dos lábios deles. O que eu penso igual como eles. E eu nem percebo. Eu sou como um sapo que é colocado na água fria e depois começa a ferver e sou cozido por causa dessa atitude de arrogância. E nem percebo. E fala que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos compartilhar vários versos, talvez você queira tomar notas. No capítulo 26, diz que Uzias virou rei quando ele era 16. Se você já leu o livro de Reis ou da Crônicas, você sabe que a maioria dos reis não foi bem. Seria mau rei, mau rei, mau rei, mau rei, bom rei, muito bom rei, mau rei, mau rei, mau rei. E Uzias é uma dessas histórias maravilhosas. Com 16 anos de idade, ele se torna rei. O que a Bíblia, na versão Message, chama, ele tinha um pastor, mas na outra versão diz que ele tinha um sacerdote, o nome dele era Zacarias. E todos os anos que Zacarias viveu, e ele foi o seu pastor, o seu sacerdote, o sacerdote de Uzias,
Ele caminhou com o Senhor. E Uzias caminhou com o Senhor. Mas algo aconteceu. Zacarias morreu. E quando Zacarias morre, o rei começou a perder o toque com a sua humildade. É uma história triste em várias maneiras. Porque no verso 6 diz, do capítulo 26 diz, que Deus era tanto com Uzias que deu para ele ideias para máquinas de guerra. Eu vou te ler alguns versos. Debaixo do seu domínio tinha um exército de 300 mil soldados que podiam guerrear com grande poder e ajudar o rei contra os seus adversários. E Uzias preparou o exército com escudos, com armaduras, com arcos, com flechas. E em Jerusalém ele fez armas de guerra feitas por homens habilidosos e colocou nas torres e nos cantos e podiam jogar lanças e pedras. E a sua fama se espalhou para fora e ele se tornou muito forte. Então, você entendeu isso, que Uzias era um daqueles reis que defendeu Israel contra os inimigos e ficou famoso com essas armas de guerra que ele criou para defender os israelitas no nome de Deus. E tudo é maravilhoso, até que Zacarias, o seu pastor, o seu sacerdote morreu. E a queda de Uzias começou. No verso 16 diz, quando ele se tornou forte, o seu coração se tornou orgulhoso, que ele agiu de forma corrupta. E ele entrou no templo do Senhor e queimou incenso diante do Senhor. Então Amazias, o sacerdote, veio até ele com 80 outros sacerdotes e tentaram se opor ao rei e falar, não é para você, Uzias, para queimar incenso, mas para os sacerdotes, os filhos de Arão, que eram para queimar incenso. Saia do santuário, você foi infiel e sem honra diante do Senhor. Mas Uzias, com o incensário na sua mão direita, ficou com raiva dos sacerdotes. E lepra aparece na sua testa. Ali, enquanto ele estava diante do altar do Senhor, e o sacerdote e todos os outros sacerdotes olharam a ele e viram a lepra nele, e ele teve que sair dali por causa que o Senhor lançou lepra sobre a vida dele. E Uzias viveu numa casa separada, leproso, porque ele foi removido da casa do Senhor. E o seu filho ficou no seu lugar tomando conta do povo de Israel. É uma história tão triste. Aqui está um grande rei, que Deus abençoou ele, mas algo aconteceu no seu coração. Ele se tornou arrogante e orgulhoso. Ele começou a achar que ele tinha o direito de que, por ser rei, ele podia ser qualquer outra coisa. Ele deixou de ser satisfeito de ser Deus. Ele queria mais. Ele começou a buscar por poder e promover a si mesmo, autopromoção e arrogância no seu coração. E começou dizendo, se eu sou rei, eu também deveria ser um sacerdote. E entrou no templo. E naqueles dias só o sacerdote que consagrava a si mesmo podia entrar no templo. E quando ele foi lá, os sacerdotes falaram, olha, você é rei, você não é sacerdote, fica no seu lugar. Mas ele não ouvia. Ele não queria ouvir. E ele fica então com lepra. Obrigado a Deus pelo Novo Testamento. Obrigado a Deus pela nova aliança. Mas a nova aliança, mais do que 7 vezes, essa frase é usada. Deus opõe o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Eu proponho que Deus não causa mais lepra na vida das pessoas, mas Ele continua opondo o orgulhoso. 10 anos atrás, meu texto era esse verso. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Eu gosto como a primeira versão mensagem coloca. O coração humano é testado quando é dado um pouco de fama a ele. Abraham Lincoln falou, quase todos os homens podem suportar a adversidade, mas se você quer testar o caráter de um homem, dê a ele poder. Deus nos tem abençoado, nós temos crescido. Só em pessoas, nós crescemos 2.000 pessoas em 3 anos. Nosso movimento está crescendo.
Eu estou preocupado for a spirit of entitlement com um espírito de direito próprio que eu vejo crescendo em todos nós. I'm concerned about it. Eu estou preocupado sobre In isso. Exodus chapter 4, Em Êxodo capítulo 4, Moisés e Deus estão tendo uma conversa. E é quando Deus está querendo levar Moisés a voltar e falar com Faraó. Então, Moisés cresceu na casa de Faraó e ele sabe que não é fácil ministrar aos seus próprios amigos. E Moisés falou para Deus, eu não consigo falar muito bem, eu não sou bom nisso. E Deus falou, eu já te falei, você vai. Tá, oh Deus, por favor, manda alguém. Então que finalmente Moisés diz, o que eu vou dizer? E Deus fala para ele, o que está na sua mão? Um cajado. Joga no chão. Ele joga o cajado no chão e se torna uma cobra. E ele corre do cajado. E Deus fala, volta e pega pela cauda. Agora, quantos entendem que se você vive no campo, no deserto, você já viu várias cobras. E uma coisa que você não faz é pegar a cobra pelo rabo. E Deus fala, pega pelo cauda. Sabe, aquele cajado não era só uma vara. Aquilo representava a sua ocupação. Ele era um pastor. É o que ele era bom em fazer. A sua maior fraqueza é a sua força super enfatizada. E Deus falou, pega pela cauda, porque Deus estava querendo ensinar ele que a sua força é como uma cobra, que vai vir e vai te morder. Você não ouviu o que eu falei, né? Eu te falando. A sua maior fraqueza é a sua força super enfatizada. A minha força super enfatizada. Tem algo sobre fraqueza. Tem algo sobre fragilidade. Nós fazemos todos esses testes, eu gosto de fazer isso. As pessoas têm uma ideia de como é que a personalidade deles funciona. Nós fazemos o Briggs-Myers Test, fazemos o Strength Finders Test. A gente deu o livro para a maioria dos nossos funcionários, para ver quais são as suas maiores qualidades. Todo mundo fica perguntando, quais são as suas 5 melhores qualidades. E é tudo legal. E eu continuo gostando, mas eu acho que a gente deveria escrever um outro livro. O livro da fraqueza. Aqui estão as suas 5 maiores fraquezas, as áreas que provavelmente você vai ser usado por Deus. Quantos entendem que você não só é as suas qualidades, você também é as suas fraquezas? Paulo falou, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas, porque aí eu sou forte. E na minha fraqueza, a força de Deus é aperfeiçoada. E às vezes nós criamos essa cultura que a gente não percebe. Que a gente está crescendo nos nossos dons, o que é bom, mas também estamos crescendo em independência e arrogância e de direito próprio. Anos atrás eu tive um sonho, nesse sonho eu vi essa seringa bem grande, com a agulha bem grande, tipo um pé, sabe? Sonhos estão muito estranhos. E do lado da seringa falava gratidão. Eu acordei, eu estava tendo um ataque de pânico. E eu pensei, daquela agulha gigante. Obrigado. É por isso que eu casei com você. Cuide da minha gripe. Eu acordei e eu estava... Você sabe, quando você já teve um sonho assim que você acorda desse jeito? Alguns de vocês estão assim, não, eu tenho um coração puro, eu nunca tive um sonho assim. Eu acordei em pânico. E eu falei, Deus, esse é você? Ele falou, sim, sou eu. Você pegou algumas doenças e eu estou te vacinando contra elas. E que doenças? Direito próprio, falta de perdão, inveja, orgulho, suspeita. Me deu o maior susto. E Deus falou, não se preocupe, mas eu te dei uma injeção de gratitude. E eu aprendi naquela noite que você não pode ser grato e ser arrogante.
Você não pode ser grato e não perdoar. Porque se você é grato, você sabe que alguém te deu algo que você não merece. Provérbios 16 diz que o presente de um homem traz ele diante de reis. Mas também Provérbios diz que quando você chegar na presença de um rei, coloque uma faca na sua garganta. Não deseje as suas delícias, porque a sua comida é enganosa. Em outras palavras, diz isso. Eu vou te trazer diante de reis, mas quando você chegar lá, é melhor você manter uma faca na sua garganta. Melhor você não deixar arrogância e orgulho crescer na sua vida. Sabe, os discípulos tinham essa dificuldade com grandeza. Quando eles começaram a seguir Jesus, eles todos ficavam argumentando quem era o maior. Então, eu entendo alguns machos alfa, algumas fêmeas alfa. Se não tinha, agora passou de ter, que eu acabei de criar. Nós temos machos alfa e fêmeas alfa. São gente que pega a sua confiança própria e leva para um outro nível. E Jesus gastou tempo, vez após vez, para ensinar para eles que grandeza era produzida em humildade. Então, um dia, depois de um grande argumento, Jesus diz a ele: quem é o maior no reino de Deus? Os discípulos perguntam a Jesus: quem é o maior no reino de Deus? E isso vem do argumento que eles estavam tendo. Eu sou melhor, Pedro acha que ele é melhor, Tomé duvida de tudo. E Jesus pega uma criança, você sabe a história, põe a criança no meio deles e diz: eles estão perguntando quem é o maior. E Jesus diz: se você não se tornar como uma criança, você nem pode entrar no reino. E ele faz essa declaração: aquele que se humilha a si mesmo, como essa criança, é o maior no reino dos céus. O alvo do cristianismo é ser guiado pelo leme e não pelo chicote. Deus dá outra parábola no capítulo 14. Jesus queria que eles soubessem quem eles eram, mas queriam também que eles continuassem humildes e dessem preferência uns aos outros. Capítulo 14 de Lucas, ele começa contando outra parábola, quando ele percebe que os convidados estavam pegando os melhores lugares na mesa. Quando você for convidado por alguém para uma festa, não se sente nos melhores lugares, porque alguém de maior respeito que foi convidado também chegue e você seja aquele que te convidou, peça que você saia e dê lugar para esse outro convidado de maior dignidade. E você ficaria com vergonha. Então, sente-se nos últimos lugares, para que quando aquele que te convidou chegar, possa dizer: meu amigo, chegue para frente, e você será então honrado. O que eu estou pegando aqui é isso. Às vezes nós estamos debaixo de guerra e nós achamos que o inimigo está nos atacando, e às vezes é Deus. Às vezes a gente acha que a gente está lutando contra o diabo e a gente olha para cima e vê a face do Senhor, porque o Senhor está se opondo ao orgulhoso e dá graça ao humilde. Eu fui criado numa família espanhola, mas alguém foi criado numa família latina. Na nossa família, o patriarca e a matriarca tinham que ser honrados. Eu não me lembro quem me ensinou, mas eu cresci nessa cultura de honra. Meu avô tinha uma cadeira na casa dele, que ele sentava nela. E ninguém podia sentar naquela cadeira se meu avô estivesse na casa. Se ele estivesse lá de fora, você podia sentar. Mas se ele entrasse, mesmo pela porta de trás, você tinha que sair daquela cadeira. E se não tivesse mais cadeira, você sentava no chão. Você não queria
trazer a inconveniência do meu avô de pedir você para sair da cadeira. Como criança, eu lembro, 4, 5, 6 anos de idade, e meu avô chegava na casa, eu tinha que sair da cadeira. Em algum momento eles me falaram, você simplesmente não sentava lá. Na dia de ação de graça e Natal, você era requerido a ir para a casa do seu avô. E aquilo era um tempo de honra. Você precisava ficar lá pelo menos para o jantar, de acordo com a minha avó, e comer mais do que você queria. Tudo isso era parte da honra. E eu continuo lembrando que tinha uma mesa que cabia 10, 12 pessoas. Então tinha as mesas portáteis, com 2 ou 3, com as cadeiras que dobravam. E tinha uma mesa improvisada com baldes. E a minha avó ia cobrir aquilo. E aquilo era para criança. Quando você vinha para o jantar, os adultos, os mais velhos, sentavam na mesa, com cadeiras de verdade. Os jovens sentavam nas cadeiras portáteis. E um ano eu cheguei lá primeiro e resolvi que eu ia sentar na mesa grande. Você sabe que é uma memória real, porque eu continuo me lembrando. É o único jantar de ações de graças que eu me lembro. Eu sentei na mesa grande, aí chegou os mais velhos, e todos eles sentaram. De repente, estavam todos me olhando. Ninguém falou nada, estavam só me olhando. Eles estavam pensando, tipo, você não pode ser tão estúpido assim. Ninguém falou nada. Eu levantei, mas quando eu levantei, a outra mesa estava cheia. E eu sentei na mesa improvisada. Essa é a história de Mateus 18. Alguém mais distinto chegou na sala e eu tive que sentar com as crianças. Eu fui ensinado a honrar os mais velhos, como honrar as crianças. Minha mãe me educou. Eu não podia passar uma porta antes de uma mulher. Se eu estivesse caminhando com uma mulher, eu tinha que deixar ela passar primeiro. Mesmo que ela estivesse um pouco atrás, eu tinha que parar e esperar ela passar. Uma vez, eu saí do carro, minha irmã, minha mãe, minha avó estavam comigo, e minha mãe entrou, e minha avó estava mais devagar. Eu entrei, abri a porta de tela. Você lembra das portas de tela? Eu abri a porta de tela e entrei correndo. E minha avó estava atrás de mim e a porta bateu na minha avó. Não machucou ela nem nada. Mas a próxima coisa que eu vi foi os 5 ministérios. Bum! Minha mãe não falou nada. Ela só me deu os 5 ministérios na minha cara. O que aconteceu com você, meu filho? Isso a gente chamava de disciplina. Agora a gente entra em negociação e tem tiroteios. Eu saí para o lado de fora, abri a porta para minha avó, pedi desculpa para ela e deixei ela entrar. Eu ainda tenho estresse disso. Todas as mulheres aqui na equipe sabem disso. Eles podem estar 30 pés atrás, eu paro e espero elas. Eu continuo vendo a minha mãe. Eu estou só falando que tem algo sobre a cultura que nós vivemos. Nós estamos sendo treinados por pessoas de lábios impuros e estamos nos tornando pessoas impuras. Nós criticamos e atacamos pessoas. Nós nos colocamos como juízes das pessoas. É louco. Nós julgamos todo mundo que a gente nem conhece. A gente vai no Facebook e fala coisas terríveis para a gente que a gente nem conhece. Nosso presidente, nosso prefeito, nosso governador. Eu entendo que a gente vive num país livre, mas até a liberdade tinha que estar dentro de valores. Eu não acho que fama e fortuna, eu não acho que favor, eu não acho que o dinheiro cria arrogância. Eu acho que isso só revela. Eu lembro anos atrás que a gente morava nessa casa pequena. Tinha um pedaço de terra, mais ou menos
metade desse palco. E minha esposa falou que eu quero plantar alguns morangos. E aquele chão, nada aconteceu naquele chão por mais de um ano. Eu quero plantar morangos aqui. Você pode colocar um sistema de irrigação? E eu comprei um sistema de irrigação, cultivei o solo. A Kathy comprou algumas plantas de morango, 10, 20 plantas de morango, e 3 semanas depois, as plantas estavam cheias de erva daninha. Aquele chão nunca deu nada. Algumas pessoas falam, são os morangos. Morangos são maus. Não. A cultura onde criava os morangos também criava ervas daninhas. Quando a gente faz coisas crescerem, as sementes que já estavam ali também são irrigadas. Se você tiver dinheiro, se você tiver fama, se você ficar notório, você vai se tornar arrogante. Você pode se tornar arrogante, mas não por causa daquelas coisas, mas porque elas aguaram algo que já estava ali. A cultura que cria grandeza também cria arrogância. O antídoto não é arrancar os morangos. Você entendeu a metáfora? Espero que você esteja assistindo pelo Bethel TV e entendeu melhor do que o pessoal aqui. O alvo não é dizer, eu não quero crescer, eu quero continuar sendo um perdedor. E às vezes nossa resposta a isso é dizer, então, não vamos, ninguém vai crescer aqui no nosso meio. Nabucodonosor teve um sonho sobre si mesmo, capítulo 4 de Daniel. E esse sonho, no sonho ele vê uma árvore, essa grande árvore, e os pássaros estavam ali, muito bonita e frondosa. E no sonho, ele vê sentinelas que vêm e cortam a árvore e deixam só o topo. Ele fala para Daniel, eu tive esse sonho, eu não entendo, não sei sobre o que é. Daniel, imediatamente, tem um ataque de pânico. E fala para Nabucodonosor, como esse sonho poderia ter sido sobre os seus inimigos e não sobre você. Daniel, me conta o sonho. Essa árvore, você é essa árvore. Você é essa árvore bonita e os pássaros são as nações que estão se refugiadas debaixo de você. É por causa da sua arrogância e do seu orgulho. Deus vai cortar essa árvore. E por 7 estações, ou por 7 períodos, por 7 anos, você vai ficar como um animal até que você perceba que Deus é que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Daniel falou para ele, por que você não humilha você mesmo? E Deus deixe você como está. E ele se humilhou por 12 meses, mas depois de 12 meses ele está no topo do seu castelo, ele olha o seu seu reino e diz, eu sou maravilhoso, olha o que eu construí com as minhas mãos. Oh, Deus está tão feliz de ter me criado. Essa é a minha tradução, não é correta. E imediatamente ele perde a sua consciência. Todos nós já vimos essas pessoas caminhando pela rua, sabe, conversando consigo mesmas. Assim estava Nabucodonosor. E seu cabelo cresceu e cresceu, pareciam penas. E eles estavam com os animais e com as bestas. E ele estava fora de si. Mas depois de 7 anos, ou 7 períodos de tempo, o Senhor restaurou a sua consciência. Eu quero que você ouça o que Nabucodonosor escreveu no seu próprio diário. Não é maravilhoso que o livro de Daniel inclui o diário de Nabucodonosor? Naquele tempo, a minha razão voltou a mim. E a minha majestade foi restaurada a mim. E agora é do meu reino. E os meus conselheiros me procuraram e a minha soberania foi restaurada. Então, Nabucodonosor exaltou o Rei dos céus, porque ele entendeu que ele é aquele que humilha aqueles que são orgulhosos. Se você não conhecesse essa história, você ia ver que isso, ia pensar que isso é o que ele escreveu antes. Mas humildade não é pensar menos de você mesmo. Humildade é pensar de você menos.
E Nabucodonosor diz que ele tinha agora grandeza maior do que ele tinha antes. E ele sabia que isso vinha do Senhor. Sabe, Nabucodonosor não se sentiu menos confiante, mas, pelo contrário, mais confiante, porque ele sabia que o que ele tinha agora tinha vindo do Senhor. O alvo do cristianismo é ser guiado pelo leme e não pelo chicote. Nós devemos cuidar do nosso próprio coração, da nossa própria vida. Deixa eu te dar 5 coisas sobre humildade. Número 1, a humildade para Deus deve ser demonstrada no nosso relacionamento com outras pessoas. Muita graça é guardada para aquele que se humilha. Número 3, não só Deus se opõe aos orgulhosos, mas o orgulho também é autodestrutivo. Quando você entende que não é só Deus que te opõe, o orgulho se opõe a você também. Número 4, Deus nos exalta. O alvo de Deus é que nós sejamos grandes e maravilhosos. Número 5, humildade mais coisa alguma é igual promoção. Deixa eu te compartilhar os sinais de humildade. Número 1, você é ensinável. Como que eu sei que eu sou humilde? Você é ensinável. Número 2, você é influenciável. Número 3, você pode ser corrigido sem se ofender. Número 4, você se alegra quando os outros são celebrados. Quero parar aqui um minuto. Outro dia, esses amigos meus estão falando desse pregador, esse jovem que tem um ministério tremendo. E outro dia eu estava em casa no meu computador, eu busquei o nome dele, eu achei, eu ouvi um vídeo no YouTube, ele é novo, ele é joia, ele é tudo que eu desejava ser, e ele prega melhor do que eu, e ele tem 30 mil pessoas na sua igreja, e eu estou olhando ele, estou vendo esse vídeo no YouTube, e falando, uau, eu podia ser como ele. E eu fui na Wikipedia e procurei na seção de críticas. E eu vi que ele era criticado por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. E quando eu estava lendo as críticas, eu comecei a ficar feliz. E eu parei e eu pensei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Primeiro, esse cara está do nosso lado. Ele está no reino. Primeiro. Segundo, que tipo de coração é esse que é invejoso de um irmão que está fazendo melhor do que ele mesmo? O que eu estou deixando crescer no meu canteiro de morangos? Eu parei e comecei a chorar. O que está errado comigo? O que está me causando ser invejoso de um outro homem crescendo no mesmo reino que eu? E eu comecei a perceber que tem ervas daninhas na nossa vida. E chegando, eu tenho direito, por que ele tem e eu não tenho? Deixa eu ver se outras pessoas não gostam de você como não gostam de mim. Agora eu me sinto melhor. Você também tem problemas. Isso é por isso que a gente não gosta de boas notícias. Porque as boas notícias alimentam aquela inveja que está dentro da gente. Eu parei ali e falei, Senhor, me perdoa. Eu não quero simplesmente pedir perdão, mas eu quero que o Senhor arranque de mim esse negócio da minha vida que está me causando a ter inveja desse irmão. Senhor, tira isso da minha vida. Número 6. Número 5. Não tem trabalho menor para você. Número 6. Você não tem que estar certo. Nós gostamos de estar certo. Nós somos o Evangelho pleno. A conotação é, você não é. Nós acreditamos na Bíblia toda. Se você quer a Bíblia toda, venha para nós. Nós temos a última revelação nisso.
Deixa eu seguir adiante. Você está tendo um desses momentos dolorosos. Feliz que nós acreditamos na Bíblia toda. Eu espero que todo líder cristão acredite na Bíblia toda. Mas eu acho que a gente não tem que dar nome à nossa igreja. Eu sou o certo. Deixa para lá. Número 7. Você busca conselhos de outros. Número 8. Você ora. Tantas pessoas estão lutando por oração nas escolas, mas ele nem ora em casa. Número 9. Você de verdade admite os seus erros e fraquezas. Número 10. Você vive para ajudar os outros. Número 11. Você não se ofende facilmente. Número 12, você tem uma atitude grata. Número 13, você não vive com um senso de direito próprio. Número 14, você é rápido em perdoar e não guarda rancor. Número 15, você tem confiança em quem você é e está contente com quem você não é. Sabe, a diversidade pode ser a mãe da invenção, mas a humildade é o pai da promoção. No último mês, a gente viu a nomeação a alguém da Suprema Corte. Eu não sei se o homem deveria ser um juiz ou não. Eu não estudei ele, não era minha decisão. Não tinha um voto para isso. Eu só sei o que você sabe. Mas eu fiquei triste com o processo. Eu não fiquei triste porque do jeito que o mundo tratou o processo. Eu estava triste do jeito que os cristãos trataram o processo. Eu não sei. Tinha acusações sobre a sua vida. Evidentemente, eles não eram verdade. Mas se eles eram verdade, eram 36 anos atrás. E a ideia de perdoar não é confessão, quanto é conversão. E quando eu me converto de algo, eu abandono aquilo. Se eu tiver 8 buscas do FBI na minha vida, e a última coisa que eles acharam 36 anos atrás, eu te digo, eu devo ter convertido daquilo. A minha preocupação, eu não estou falando daquele juiz, eu estou falando sobre os nossos corações. Minha preocupação é, se aquele homem não qualificava com caráter, eu não acho que ninguém aqui qualifica para nada. Eu estou simplesmente dizendo, eu estou preocupado com o nosso movimento, que o fermento dos fariseus e de Herodes está entrando no nosso meio. E nós estamos começando a pensar como o mundo. Se você acha que eu estou falando algo político, se você esteve aqui pelo menos por 6 anos, você sabe quando o presidente Obama fez algo maravilhoso. Eu ia falar, eu amo o que o meu presidente fez, eu amo meu presidente, eu fiz isso várias vezes e falei nas redes sociais, eu amo meu presidente. Não significa que eu concordo com ele. O meu comando é para amar e orar pelos em autoridade. Esse é meu trabalho. Meu trabalho não é criticar eles. Meu trabalho é orar por eles. Nós vivemos na democracia, então o meu trabalho também pode não concordar, é ok não concordar. E se alguém abusa de mulheres, abusa de idosos, se tem pecado, deveria ter justiça. 100% eu sou protetor de mulheres. Obviamente, eu cresci numa casa onde minha mãe foi abusada. Eu sou protetor de mulheres. Mas essa atitude, você já pensou que se você clama por justiça na vida de alguém que a última coisa aconteceu 36 anos atrás, você está colocando o padrão para você? Você acha que você pode julgar outra pessoa e não ter Deus usar esse padrão para você? Você sabe como você vai julgar no céu? Você tem ideia como você vai ser julgado no céu? Jesus nos deu um segredo. Como você julgar, assim você será julgado. Quando nós chegamos no céu, Deus vai falar o que você falou sobre o Henry, sobre a Mary, sobre o seu presidente, sobre o seu prefeito. Vamos pegar isso e usar como padrão para você. Para mim. E eu estou dizendo, escute, participe da política, fale, vote, sem problema. Quando você ataca o coração de pessoas,
Cuidado. Cuidado. Você acabou de determinar a medida que você vai ser medido. Cuidado. Escute, se é um democrata, se é um republicano, se é um independente, muitos aqui são de outros países, talvez não seja do seu partido, é aí que você tem que olhar o seu coração mais. Olhar o seu coração mais se o partido que você não votou faz algo. Quando o presidente Obama era presidente, com um grande grupo de pessoas, nada que ele fizesse estava correto. Se ele fez a coisa certa, fez com o motivo errado. Ou demorou demais, ou custou demais. E eu falo, você não consegue entender que 3 horas assistindo a notícias e 3 minutos lendo a Bíblia nos tornem monstros? Monstros críticos. Eu estou te falando a verdade. Essa é a palavra de Deus. Monstros críticos. Ninguém consegue passar o julgamento que nós temos para você. Isso é arrogância. Se você permanecer grato, se você manter gratidão, e agradecimento, se a gente lembrar de onde a gente saiu, você lembra o que você fez quando você tinha 17? Lembra quando você tinha o que você fez quando você tinha 20? Isso a gente costumava chamar de testemunho. Eu tenho medo de dar um testemunho da minha vida. Eu não vou qualificar para nada. Eu quero te dizer. Eu acho que ser transparente é muito importante. Te falei o que aconteceu na minha história 3 dias atrás com a minha arrogância. E eu percebo que eu nunca vou estar num escritório político, porque se eu falhar em qualquer coisa, você não qualifica. Mas não é assim no reino. No reino, a gente é transparente e a gente confessa nossos pecados e a gente se afasta deles. Uma das histórias mais assustadoras na Bíblia é de alguém que eu gosto. Davi era um homem segundo o coração de Deus até que ele não fosse. No final das contas, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou em várias coisas na sua vida. Ele dorme com Betseba, engravida ela, mata o esposo dela, Urias. O nome Urias significa o Senhor é o meu fogo. Quando você mata Urias, o seu fogo vai. E Natã, o profeta, vem e conta uma história para ele. Vou te contar a história de um homem que era rico e tinha várias ovelhas. E o seu vizinho, que era pobre, tinha só uma ovelha. E um amigo veio de longe e, ao invés de pegar uma das ovelhas do seu rebanho para fazer jantar para o seu amigo, ele pegou a do seu vizinho, a única ovelha, matou e comeu. E Davi falou, esse homem deve ser morto. E Natã falou, você é o homem. A coisa mais assustadora dessa história, uma das histórias mais assustadoras na Bíblia, é que um homem segundo o coração de Deus, e eu ouvi uma história que obviamente era sobre ele, e não tem a menor ideia que a história era sobre ele. Sabe o que isso faz? E me diz que se Davi, um homem segundo o coração de Deus, perdeu o senso do seu relacionamento com Deus, e o seu melhor testemunho é 10 anos atrás, e ele continua vivendo em coisas que ele fez 10 anos atrás, e que ele não reconhece que ele não é mais esse homem, e não tem sido por 10 anos, isso é arrogância e orgulho. O que Deus é aqui é a única coisa que vai nos manter aqui. E humildade, servir outras pessoas, amar outras pessoas e não deixar as ervas daninhas tomar conta dos nossos morangos. Você não planta um jardim e se afasta dele. Nós vamos ter frutas e vegetais. Quando você voltar, depois de 3 meses, você vai ter ervas daninhas. Vamos tentar não ser grandes. Que tal a gente cuidar do nosso jardim? Que tal diariamente a gente cuidar do nosso jardim? E a competição, arrogância, inveja. Isso eu devia estar tomando conta disso. Eu sou rei. Eu devia ser responsável por isso ou por aquilo.
eu proponho que algo está errado. Olha todas as coisas que eu fiz. Eu cuidei do pobre, eu cuidei do doente. Tem muito eu nessa história. E eu penso que quando a gente tem que usar as nossas vitórias passadas para justificar as nossas atitudes de agora, tem algo errado. Não tem nada, não estou dizendo que tem algo errado com você, mas a natureza do que Deus está fazendo em nós. Ele está nos testando com fama. Ele está nos testando com influência. E eu quero propor que tem um sistema de irrigação no nosso jardim agora. Isso é uma coisa boa, se você cuidar do jardim. Eu não quero voltar para uma terra onde não tem morangos. Eu não quero voltar para aquela terra. Mas eu também não quero os meus morangos estarem cobertos. Morangos, as coisas que Deus, as boas coisas que Deus tem para minha vida. Eu não quero eles cobertos com erva daninha. Por que você não se levanta? Vamos orar. Por que você não coloca sua mão no seu coração de forma profética? Eu quero que você fale isso de forma alta. Espírito Santo, me busque e vê se tem algo em mim que não deveria estar aqui. Se tiver orgulho ou arrogância, direito próprio, amargura, falta de perdão, qualquer coisa desse jeito. Espírito Santo, eu te dou permissão. Primeiro, para me mostrar a mim mesmo e me guiar no caminho para o lugar de bondade e justiça. Espírito Santo, eu me humilho a mim mesmo hoje. Eu não preciso que você me humilhe. Eu quero humilhar a mim mesmo. E eu te peço que você pode a minha videira para eu poder dar fruto. E eu te agradeço por isso. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.